de volta com o seu programa Cidadania, aqui tratando hoje da reforma trabalhista, dessa polêmica, né? A reforma vai entrar em vigor mais ou menos a 13 de novembro, são 4 meses após a publicação, 13 de julho, então estamos bem perto, né, da chegada. Ou então, como o Joyce colocou, muitas dessas mudanças nem são na prática mudanças, em que pese ser alterações radicais, como o professor Luiz Carlos trouxe. Por quê? Porque elas convalidam, elas ratificam uma situação já existente, principalmente a essência da reforma, que seria o acordado sobre o legislado. Claro que tem muita polêmica sobre isso, é o que nós vamos, evidentemente, continuar a discussão agora. Doutor Luiz Carlos, as chamadas horas itinerárias, né, que é aquela hora justamente do deslocamento, né, entre a saída do seu local de casa para o trabalho e vice-versa, elas foram abolidas da sistemática trabalhista. O que elas significam e como passará a ser com a reforma em vigor? Certo. Essas horas são as chamadas horas de deslocamento, né? Quando é o tempo que o cidadão gasta de sua casa até o local de trabalho em um transporte fornecido gratuitamente pelo empregador para um local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público. Então, logo, não é qualquer deslocamento, né? Tem que ficar claro. Esse é o grande, essa é a grande situação, doutor Eval. Essas horas itinerárias hoje não possuem regulamentação na lei. As decisões dos tribunais são baseadas numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula propõe essa somatória de circunstâncias para que o trabalhador tenha direito ao recebimento dessas horas itinerárias, né, como horas extraordinárias. E a lei acabou confirmando, ratificando esse entendimento da súmula ou mudou totalmente? A lei extinguiu o direito. Por quê? Também porque, né, hoje de manhã mesmo estava fazendo uma audiência na Justiça do Trabalho e a discussão era essa, horas itinerárias. A testemunha da empresa dizia que o intervalo de tempo da casa do empregado até a empresa era 20 minutos. A testemunha do autor disse que esse mesmo trajeto demorava 1 hora. Então, alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Aí a situação do juiz, como é difícil para valorar a prova, né? Veja essa situação. Se confirmada a tese do autor, não estou dizendo que é verdadeiro ou não, mas se ele conseguir confirmar a tese dele, a empresa vai pagar 2 horas extras por cada dia que ele trabalhou efetivamente, ao longo dos últimos 5 anos. Então, a depender da remuneração do empregado, isso vai dar uma perspectiva aí de 100 mil reais, 50 mil reais, entendeu? O que é que acontece muitas vezes? A somatória de requisitos prevista na súmula do tribunal nem sempre é respeitada. Muitas vezes o julgamento toma em consideração somente o seguinte fato. Era deslocado por transporte da empresa? Tem direito a horas itinerárias, né? O local não tem transporte público? Condena-se em horas itinerárias. Isso desestimula a empresa a colocar mas em algumas situações, né? Por exemplo, na realidade do município de Mossoró, em que a sede da empresa está aqui no centro urbano e o local de trabalho está fora do centro urbano, esse deslocamento em veículo da empresa é necessário por uma questão de organização, né? A empresa começa a pegar os trabalhadores cedo da manhã e de forma que todos estejam no local de trabalho no início do período de jornada. Ele ganha com isso, a empresa ganha com isso, né? Nessa logística. Ganha nesse sentido, né? Porque evita que, eu não fui trabalhar porque o pneu da minha moto furou, eu não fui porque o ônibus não passou, eu não fui porque meu carro quebrou, então... A partir do momento que a empresa se responsabiliza por fornecer o transporte, ela ganha no sentido de que o número de trabalhadores faltosos é menor, porque esse deslocamento vai ser garantido por ela. Então, se o pneu do ônibus fura, a empresa garante que esse pneu vai ser trocado e todos os trabalhadores vão chegar. Vai dar seus pulos. Acontece que, em muitas situações, o local de trabalho não é de difícil acesso. Existe transporte público, mas por essa facilidade para a empresa, também como forma de dar uma comodidade ao trabalhador, ela fornece o transporte. Então, o simples fato de fornecer o transporte
e não somando os outros fatores, ela acaba sendo condenada no pagamento de horas extras, né? E a reforma aí tira tudo Aí isso. a reforma acaba com isso. Então, continua sendo um benefício para o empregado ser transportado num veículo fornecido pelo empregador, e continua havendo uma vantagem no sentido de que não haverá faltas, né, por parte da empresa. Mas não será contado Mas da jornada. não será mais computado. Só começa a jornada quando ele Bate o ponto efetivamente. Quando ele bota os pés na empresa, Bate né? o ponto efetivamente. Agora, as horas... Porque até então é considerado como um tempo a serviço do empregador, quando na verdade ele está apenas se deslocando, né, para efetivamente chegar ao trabalho. Observe que aqui na nossa realidade, por exemplo, quem reside no extremo da cidade e vai trabalhar no outro extremo da cidade, gasta 15, 20 minutos de deslocamento, né, no seu veículo próprio. Então, nessa mesma situação, um trabalhador que reside no centro urbano e se desloca por uma BR, por exemplo, até chegar ao seu local de trabalho, também gasta 20, 30 minutos, não tem a despesa de ir no seu próprio veículo e ainda ganha hora extra. Então, infelizmente, as horas intínuas são necessárias para alguns casos. Por exemplo, na região do município de Mossoró, da nossa localidade, as plataformas de petróleo que ficam aí sim muito distante do centro urbano, em estradas carroçáveis, aí sim é necessário esse pagamento de horas intínuas. E para o caso deles existe previsão numa lei especial. Específica, a situação diferenciada. Isso. Doutor Luiz Carlos, tratando agora um pouco sobre a questão da jornada parcial, né, que teve também aí algumas alterações, inclusive estendendo de até 25 horas semanais para até 30 horas semanais. No que isso impacta a vida do trabalhador? Certo. É mais uma flexibilização, né? Até então, a jornada era menor nos contratos em tempo parcial. São aqueles tipos de contrato, por exemplo, a empresa só funciona no período da manhã. Por exemplo, eu tenho uma lanchonete que fornece somente café da manhã. Então, eu só preciso abrir o meu estabelecimento comercial das 5 da manhã às 10 da manhã, por exemplo, né? Situação bem tópica, né? Bem clássica, é bem pontual, né? Então, essa é uma situação bem específica. Então, eu não preciso contratar alguém com a jornada de 8 horas por dia se o meu estabelecimento não permite. Então, quando a lei permite um número maior de horas, né, passando agora a 30 horas, seria o caso, por exemplo, de trabalhar de segunda a sábado todas as manhãs, né? Seria essa situação. Olha, eu sinceramente, você sabe que eu sou muito claro em dizer o que eu penso, sabe? E não tô nem aí se a pessoa acha ruim, acha que é isso. É aquela polarização. Você hoje se defende a reforma trabalhista, é chamado de golpista. Isso é um absurdo. Isso aí, essa alteração, ela é fantástica. Ela gera mais empregos. Eu vou discutir com qualquer um. Se você tem uma situação dessa, trazida pelo professor Luiz Carlos, é óbvio que você vai manter um emprego saudável, um emprego que a pessoa vai ganhar, inclusive proporcional ao que está trabalhando, gerando emprego, vai poder trabalhar, inclusive, em outra empresa no período da tarde. Aí você vai matar um empregador, forçar ele a pagar um trabalho que vai estar sendo pago de graça, porque vai estar sendo pago de graça, se você forçar. O ponto, a crítica aí que se faz é a permissão de horas extras. De horas extras, né? que até então não é permitido, que não era né? permitido, né? Até na legislação. Mas você vai ter um limite, por óbvio. Tem um limite. Horas extras é porque, infelizmente, nós partimos da ideia da má-fé do empregador, que nem sempre existe. Que eu também não gosto Existe. disso. Existe má-fé do empregado? Também existe. Mas a questão é que a maioria das pessoas analisa... Partem da má-fé, aí não dá. Que não dá. Então, eis o problema, né? Quando você permite horas extras, algumas pessoas entendem que você permite que esse contrato seja burlado, né? Porque fugiria dessa situação fática. Mas não foi para isso. Mas não é a situação, por exemplo... Hora extra já está dizendo que é extraordinário. São situações... Dentro do seu exemplo, essa empresa poderia 2, 3 dias estar fazendo esse trabalho por causa de um evento específico. Exato. Né? A lanchonete que funciona ordinariamente de 5 até 10, vai precisar 2 dias por causa de um evento. Vai pagar a hora extra. Isso. Porque precisa puxar aí até meio-dia. São para essas situações que você flexibilita, facilitando e gerando mais emprego para todo mundo. E outra, se esse cumprimento de jornada extraordinária acontece semanalmente, é muito simples. Bata as portas do Poder Judiciário, demonstra ao Poder Judiciário, olha,
havia uma fantasia de um contrato por tempo determinado, que na verdade não era, porque eu fazia hora extra todo dia. Pronto, conversa, reverte um contrato normal. E não inviabiliza em abstrato a alteração, que em tese é boa, por presunção patente de má-fé. Isso aqui não pode. Doutor Luiz Carlos, outra pergunta aqui interessante. A reforma regulamentou o denominado, né, a Joyce trouxe, o pessoal deve ter ficado de orelha em pé, teletrabalho. O que ele significa e quais suas principais características? Certo. O teletrabalho é outra forma moderna dessas relações de trabalho, né? A permissão do teletrabalho, sobretudo nos grandes centros urbanos, torna viável que você obtenha uma mão de obra qualificada que, por questões pessoais, não era possível até então. Um exemplo. Imaginemos um grande centro como São Paulo, em que tudo é muito longe, que há o caos no trânsito, né? Se às vezes para chegar na localidade para o trabalho é 2 horas. 2 horas. Então, termina que o trabalhador dentro do exemplo é meia jornada. Fica desestimulado a comparecer ao seu local de trabalho e prefere procurar outro emprego perto de casa. Quando você estabelece a possibilidade do teletrabalho, você diz, olha, você mora onde você quiser, você me presta o serviço, você vem aqui uma vez por semana para nós traçarmos as diretrizes e o resto da semana você fica em casa, nós ficamos nos comunicando por e-mail ou por qualquer outra forma de comunicação. Os custos dessa implantação devem correr por conta do empregador, certo? Então, se para entabular, para estabelecer o teletrabalho, o empregado vai ter que comprar uma televisão, vai ter que melhorar a internet de sua casa, vai ter que puxar um ponto de energia Ele não vai poder, né, bancar isso aí. Ele não vai bancar. Hoje existem situações como essa. Você veja como a regulamentação do teletrabalho é importante, né? E depois a gente tem até que discutir a questão da diferença entre o empregado que está trabalhando efetivamente nessa relação de trabalho e o trabalhador autônomo, né? Porque as pessoas podem questionar como vai haver essa fiscalização, né? E a subordinação do empregado sobre do empregador sobre o empregado no teletrabalho. E a gente vai tratar isso no próximo bloco. Agora, interessante que a Joyce colocou, é só deixar desde já. Isso não é trabalhador autônomo. Isso é realmente formal da empresa numa dinâmica diferente. Não é isso, Joyce? Vamos encerrar o bloco, né? Isso aí, daqui a pouquinho nós voltaremos com o Dr. Luiz Carlos comentando aí outras alterações trabalhistas. Não saia daí que o Cidadania volta já.